Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, buscar suas ovelhas que dantes conheceu e os predestinou para a sua glória. Amém. Pastor Pedro Cordeiro vos falando. Aqui estamos começando o nosso Café em Graça, né? Onde nós sempre trazemos, onde eu sempre trago aqui um tema relacionado, voltado à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas falarem da soberania de Deus, né? Deus é soberano, mas no entanto eles não levam firme adiante esse conceito do Deus soberano, né? Eu entendo por Deus soberano, o que eu entendo por Deus soberano? Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, um Deus da qual não foge o controle de suas mãos, tem tudo sobre o seu domínio, tem tudo sobre o seu controle, né? É um Deus onisciente, conhecedor do passado, do presente e do futuro. Ou seja, não tem como se esconder de um Deus desse, não tem como enganar um Deus desse. Então ele é um Deus onipotente, poderoso, criador dos céus e da terra. É um Deus soberano. Então, se nós cremos num Deus soberano, como pode as pessoas não dar crédito a esse atributo de Deus, a soberania de Deus? Eu fico pasmo com certas pessoas, certas religiões que pregam a soberania, mas no entanto não vivem a soberania de Deus. Muitas vezes dão até mesmo crédito entre aspas, Satanás, né? Dão mais glória a Satanás em determinados locais de culto do que ao próprio Senhor Deus. Se falam mais de Satanás do que o próprio Senhor Deus, visto que Satanás, na graça, sabedores, Hebreus 2,14, que ele já foi destruído, já deixou de ser, foi aniquilado na cruz do Calvário. E, no entanto, eles dão crédito a um defunto, a um falecido, tentando ressuscitar aquele que não pode mais, ao invés de dar glória ao ressuscitado, ao justo, né? Então eu fico imaginando como pode uma pessoa ler a Bíblia e não ter o entendimento da soberania de Deus. Se diz com sua boca, confessa com sua boca que Deus tem o controle de tudo, mas no entanto não vive aquilo que prega. Como pode um negócio desse? João 3,16 vem dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo que nele crê não morra, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, né? Aí eu pergunto, Jesus morreu por todas as pessoas? Cristo morreu por todas as pessoas? Essa é o nosso tema de hoje, Café em Graça do Ministério Restituição com Cristo em Graça. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi eficaz. Foi eficaz. Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu à toa. Cristo não passou aquele seu vitupério. Cristo não foi humilhado, não foi esbofeteado, não foi cuspido na cara, não foi humilhado, não bateram com a cana em sua cabeça, não lhe cravaram uma coroa de espinho em sua cabeça à toa. Ele não foi para aquele martírio à toa apenas porque queria ir. Não. Porque até mesmo no Getsemane, ali Cristo orou e falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Isso para você ter uma ideia do sofrimento que ele sabia, tinha noção do que iria passar. O meu Cristo Salvador, ele chegou a suar gotas de sangue, de tanta angústia, por saber o que ele ia enfrentar. Então, como eu posso falar da soberania de Deus e anular a cruz do Calvário, tornando o seu sacrifício, a sua morte, em vão? Seu sacrifício foi perfeito e tornou perfeito todas as coisas. Um único sacrifício tornou perfeito todas as coisas. Um único sacrifício tornou perfeito todas
as coisas. Então Cristo não morreu em vão. O Senhor se fez maldito por nós, sendo imputado sobre si os nossos pecados. Veja você, o Senhor, um homem justo, que nele não havia pecados, não havia dolo, mas sobre si, ele tomou sobre si, foi imputado sobre si os meus pecados e os seus pecados, suportando a ira de Deus e morrendo na cruz, derramando seu sangue carmesim, para que Deus se tornasse propício em nosso favor. Nós fomos reconciliados com Deus. Romanos 5,10 vem falar sobre isso. Romanos 5,10 vem falar que nós fomos reconciliados com Deus para termos comunhão com o Senhor. Mediante quem? Mediante Cristo, pelo Espírito Santo, e glorificá-lo em toda a nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, do versículo 25 ao 26. Eu não sei qual a versão que você tem com você nesse momento, não sei qual a versão que você tem contigo, em sua casa, em sua posse nesse exato momento. Mas eu vou ler duas versões para vocês. Romanos, capítulo 3, versículo 25 ao 26. Diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Agora eu vou ler para vocês na versão NBV, ou seja, Nova Bíblia Viva, que nós vamos poder ter um melhor entendimento do que Paulo quis dizer nessa passagem. Se não, vejamos. Romanos, capítulo 3, versículo do 25 ao 26. Deus foi quem enviou a Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Desse modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque aguardavam a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Desta forma, Jesus não morreu por uma pessoa que no final não será salva. Não foi em vão a sua morte. Vocês estão compreendendo? Jesus morreu por todos. Não, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Porque se nós acreditamos que Jesus morreu por todos, seria em vão a morte de Cristo, por nós sabermos que um ou dois iriam para o inferno. Eu falando aqui agora me veio à mente, o Espírito Santo me trouxe à mente a passagem de Abraão, quando ele intercede por Ló, né, na cidade de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18. Né? Então ali Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Ele não estava intercedendo pela cidade, ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, porque ele sabia que o seu sobrinho morava justamente naquela cidade. Nenhuma daquelas cidades queria ser destruída. Então ele chega para Deus, né? Abraão se aproximou-se de Deus e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Aí respondeu o Senhor a Abraão: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade
a cidade toda, por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50? Os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, eu não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Abraão foi firme ali na sua intercessão, né? Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, eu não a destruirei. Então Abraão disse, não tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Então vocês verem que aqui Abraão, né, em Gênesis 18, ele estava intercedendo por Ló, pelo seu sobrinho. E Deus mostrou ali que ele é justo. A justiça, Deus não é justo, ele é a própria justiça. A nossos olhos, a nossa justiça, a justiça do homem, é trapo de imundície para Deus. Mas Deus não, Deus é a própria justiça. Se entendermos que Cristo morreu por todas as pessoas, não poderia dizer que seu sacrifício foi eficaz. Pois se no momento que Cristo se entrega na cruz e leva sobre si todo o pecado da humanidade, e todos os homens seriam salvos. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Embora determinados ensinos instruíssem pessoas dessa maneira, afirmando que Cristo levou sobre si o pecado da humanidade, e apontam para Isaías 53, 4, 5. Mas lendo o texto com atenção, em nenhum momento Isaías afirma que ele levou sobre si o pecado da humanidade. Vamos lá? Vamos ler essa passagem? Isaías 53, capítulos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas quem? Isaías ali estava falando para um povo. Isaías estava direcionado a um povo. E um povo que estava a escutar e ouvir a voz do pastor, a voz do profeta. Então ele não estava falando para todos. Ele estava falando para um povo. Então certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então o profeta Isaías aqui, ele está se dirigindo a um povo que o estava ouvindo. Que estava ouvindo o profeta falar. Não era todos, porque tinha gente ali que não estava dando ouvidos ao profeta. Então não era todos. Então, quando Isaías falou isso, ele falou para pessoas, o discurso dele foi para pessoas que estavam o ouvindo. Isso me reflete, me faz lembrar João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Então, todos aqueles que conhecem o bom pastor e ouvem a sua voz, esses estão destinados à salvação eterna. Afirmar que Cristo morreu na cruz por todas as pessoas, mas alguns não serão salvos, apenas degradam a obra salvífica de Cristo. Ou seja, seria como se todo o sofrimento e sacrifício de Cristo na cruz não fosse suficiente para salvar todas as pessoas, toda a humanidade, e que algo ainda seria necessário para que cada indivíduo fosse salvo.
João 3,16 não vem de fato dizer que todo mundo, mas sim se dirige a todos os eleitos que ouvem a voz do bom pastor e vêm para a sua graça. O que João 3,16 vem afirmar é que a salvação agora por Cristo não é limitada apenas para os judeus, mas foi também alcançada pelos gentios eleitos por todo mundo. Posso provar essa passagem em Mateus 1:21, que diz o seguinte: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja aqui, vou ler de novo. E dará à luz, Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, note bem, aqui Jesus não está falando vou salvar toda a humanidade. Jesus salvará toda a humanidade. Não, o texto é bem claro, o seu povo eleito e escolhido. Agora, para não ficar nenhuma dúvida referente a esse texto, eu vou dar um outro texto que é muito mais decisivo. João, capítulo 10, 14, 16 e versículos 26 e 28 do mesmo capítulo. Escutem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Lógico que nós entendemos, ele aqui está falando de nós gentios, né? Porque quando ele falou aqui Jesus Cristo era o Jesus de Nazaré, Jesus em carne, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele veio para quem? Para os judeus. Então ele está falando aqui, né? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então ele já estava ali profetizando e falando do quê? Das ovelhas que viriam para o seu aprisco depois, que seriam nós gentios, né? Então vamos lá, continuando. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse texto não tem mais outra explicação que eu possa dar. Esse texto é o mais incisivo para você poder entender a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua obra salvífica na cruz do Calvário. A expiação limitada ensina que o sacrifício de Cristo foi realmente uma expiação, uma reconciliação, um pleno pagamento pelos nossos pecados. Ele realmente salva e salva completamente por aqueles que ele morreu. Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a saber, eu e você, os eleitos do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, mas como tem gente que vai para ser condenado? Ah, isso aí já é a questão das duas sementes. Já é um outro estudo que falaremos aqui outro dia. A saber, o joio e o trigo. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir buscar o que dantes conheceu. Isso predestinou para a sua glória, a saber, eu e você. Amém? Graça e paz, Abba Pai, anjos ministrando em teu favor. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra.
um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.